Hoje, trazemos a história de Pedro Petry, um dos maiores nomes do design brasileiro. Mais que designer, ele é um artista que transforma imperfeições naturais em peças que celebram a sustentabilidade e redefinem a conexão entre arte e natureza. Sua obra é admirada por grandes nomes da arte, arquitetura e do design, como os arquitetos Cristiano Ribeiro, Chaguri e Sala 3 Arquitetura. Nós, da Imperial Imóveis Itu, temos o privilégio de apresentar imóveis que, com charme e sofisticação, trazem um toque especial a cada ambiente. Alguns deles abrilhantados por peças assinadas por Pedro Petry. Casas planejadas nos mínimos detalhes, onde design e personalidade se encontram. Eu fiz engenharia mecânica e fiz administração. Tinha um amigo que era engenheiro. A gente, antes da marcenaria, nós tínhamos uma empresa de fundações. E na minha cidade, meu pai era engenheiro civil. Então, era interior de Santa Catarina, conhecia todo mundo. Então, foi uma maneira de a gente ter acesso ao mercado e tudo, né? Aí, os nossos clientes incorporavam edifícios residenciais, principalmente. A gente fazia obra industrial também. Aí, tive a ideia de começar com a marcenaria. Meu sogro tinha uma indústria, fazia piso, fazia revestimento de parede, essas coisas, né? E tinha uma pequena marcenaria junto lá. E daí ele meio que foi meu mestre, assim. Aí quando eu consegui uma bolsa de estudo na Alemanha, mas daí já em 91, a gente começou em 84, 85, eu precisava ter um curso técnico. Era pré-requisito para fazer era um Fortbildung Programa de aperfeiçoamento profissional. Então eu tinha que ser da área e eu gostava muito. E aí eu fui fazer o Senai, que lá tinha um curso, que depois o meu foi a última turma, daí encerrou o curso de marcenaria lá, isso é Joinville, norte de Santa Catarina. E aí eles tinham que ter esse pré-requisito para a bolsa, né? Que eu consegui uma bolsa do governo alemão, mas tinha que ser marceneiro. E aí eles aceitaram a formação do Senai, né? Aí deu tudo certo. Eu fiz essa cuba, fiz no enxó, uma ferramenta bem medieval, assim, que escavei a cuba, uma coisa bem tosca, assim, né? A madeira eu achei na praia, cortei, meu sogro me deu umas dicas, era um negócio grosso, então deu para cavar. Ficou uma coisa bem rústica na churrasqueira, do lado da churrasqueira uma pia, tipo um lavabo, porque a edícula da churrasqueira era aberta. Lá era muito costume, assim, fazia a casa, aí se recuperava um pouco, aí fazia lá atrás uma garagem, um apartamentinho e tal, né? Então, aí meu sogro tinha o formão, né, me emprestou, aí logo mandei fazer um para mim também, aí a gente exportou isso para a Itália, porque eu não tinha uma cabine de pintura boa, né? Aí eu pintava em São Bento, que é uma cidade que a economia era muito baseada na indústria moveleira. Aí um cliente veio fiscalizar um embarque e viu minhas pias sendo pintadas lá. Falou, o que é isso aqui e tal? Vendemos para Modena. Aí depois fui lá, conhecer e tudo. O cara exportava cerâmica para os caras do petróleo lá. E aí fizemos um kit, espelho, lixeira, porta-papel. Começou a surgir demanda de móvel de chapa. Eu importei o primeiro container de MDF do Chile, porque não tinha no Brasil ainda. Logo que eu voltei da Alemanha, lá eu aprendi a trabalhar com o MDF, que o MDF é um produto desenvolvido pela Alemanha. Qual que é o motivo do desenvolvimento? Existia o aglomerado. O aglomerado é madeira picada, prensada, mas isso não dá para usinar, não dá para arredondar, não dá para fresar. E o MDF, além de ser estável, então você pode laquear e pode fresar. Então o assento era arredondadinho nos lados, arredondadinho dentro no recorte, para não ficar aquele canto vivo, né?
mais anatômico, né? E podia laquear, e estava entrando a laca, estava entrando em uso muito, e aí saiu muita coisa de madeira maciça para laqueado. Me especializei em torno, porque eu adorava. O torno é uma coisa que tu pode pôr em casa. A gente tinha um galinheiro lá e uma horta, aí compramos um terreno do lado, tiramos a horta, eu fiz no galinheiro, eu fiz meu ateliê. Aí lá eu consegui montar um torno, e aí para trabalhar fora de hora, final de semana, meio hobby assim. A minha especialização na Alemanha foi com torno. Numa dessas viagens para a Alemanha, eu consegui comprar as ferramentas. E onde eu comprei as ferramentas, eu fiz um curso de final de semana. Daí eu conheci um senhor que vendia madeira lá, conhecia o Brasil e tudo, e ele me apresentou um holandês que era amigo dele. A gente foi um final de semana na casa do cara lá, e ele era um apaixonado também. Ele era gardener, jardineiro, paisagista, esse holandês. Aí ele me ensinou a fabricar um torno que eu queria comprar, mas era muito caro. Ele falou, não, vai lá em casa que eu vou te mostrar. Aí eu vim consegui fazer um torno poderoso, que faz essas peças grandes ali, ó. Aquilo é um torno forte para poder... Porque não existe esse equipamento aqui no Brasil, né? Então a gente pegou um torno velho e modificou para poder fazer isso. E aí tinha uma fazenda do meu avô que tinha plantado lá maçã, pera, caqui. Então daí que veio, imagina, meu avô plantou isso, já tinha 50 anos e não tinha esse refinamento de genético. Então era maçã cheia de bicho, pêssego amargo, azedo, essas coisas assim. Então estava trocando esse pomar. Aí meu avô faleceu, dividiu a fazenda, meu primo ficou com um pedaço, aí eles queriam fazer lá uma piscina, não sei o quê, e derrubaram esse pomar. Aí eu peguei essa madeira e comecei a trabalhar. Então hoje tem muita peça do meu acervo que é madeira lá da fazenda do meu avô. Sem querer, sem saber do problema da consciência ambiental, mas eu achava pena jogar aquilo fora. Então o pé estava meio esburacado, para mim não fazia mal, né? Eu achava que aquilo não comprometia. Ah, isso aqui foi o OPIP que plantou, não sei o quê. Então comecei a fazer para mim. Daí tinha uma senhora, faleceu agora, questão de um mês atrás. Ela tinha uma galeria de arte. E daí um dia ela foi na minha sogra, umas coisas que minha sogra gostava também, dei de presente e tal. Nossa, velho, o que é isso aqui e tal? Ah, esse é o Pedrinho que está fazendo. O que? Quero ver. Aí ela foi na oficina, ela falou, não, nós temos que fazer uma exposição. Isso aqui. Eu falei, não, isso é utilitário, não tem nada a ver com arte. Ela falou, não tem nada a ver. Aí fiz minha primeira individual, aí eu criei uma coleção de coisas torneadas. Concomitante com essa questão ambiental, foi começando a ter identidade o que a gente fazia. E quem compraria um banco assim, 15 anos atrás? Então esses defeitos aqui, que para mim não é defeito, mas isso era tudo jogado fora. E esse trabalho assim, mais voltado para o aproveitamento, que daí era uma coisa que eu podia pegar na serraria do meu sogro, e aí começou a surgir árvores caídas. Lá essas trovoadas são muito comuns em janeiro, no verão. E aí cai muita árvore. E aí eu comecei, a casa de um amigo, não, eu pego aí. E aí, por isso que a gente tem aquela xiloteca, aquela exposição, são espécies de madeira. Xilo é madeira em latim. Então a gente está com 330 espécies. Então às vezes o cara é louco. Como é que o cara trabalhou tanto tipo de madeira, né? Mas é por esse garimpo, então eu não interessava o que tinha caído. Dá para fazer alguma coisa? Dá. Para externo não dá, porque ataca o bicho e tal, né? Mas dá para interno. Por exemplo, uma mangueira nunca vai ser um móvel para externo, porque a mangueira, mais de 2 anos, ela apodrece. Tem um balcão do Hotel Meliá, na Avenida Paulista, que foi a maior raiz que a gente conseguiu de manga. Uma raiz, como aquela ali, tem que ficar 1 ano secando, a gente lava ela, daí deixa secar, tira toda a terra, areia, né? Aí depois começa a beneficiar. Vira um processo extremamente artesanal, né? Desde vamos dizer, da coleta dessa matéria-prima até a produção da peça, né? Mas fica uma coisa ao concurso. Só pode para interno. Isso aqui, ó, isso aqui é tipuana. Isso é uma espécie
é originária da Argentina. Usou muito no paisagismo aqui no Brasil. E essas árvores hoje estão caindo porque estão aí com seus 70, 80 anos. Então, essa aqui foi uma árvore que caiu em Tietê. Ela era gigante. É feito meio artesanalmente, mas é equipamento grande, é pesado. Isso a gente faz aqui mesmo. Mas é assim, talvez economicamente encarece um pouco, porque é muito artesanal, né? Mas a gente não joga um negócio desse fora, permite aproveitar, né? Então uma peça dessa tem muito prego, tem muito pedaço de pedra dentro, incorporou, ficou ali, o cara pendurou, fez uma cerca, e aí quando vai cortando, pega na ferramenta. Então são os percalços de um aproveitamento desse, né? Mas fica realmente uma coisa bem especial. O que o cliente quer, a gente não perde o foco, mas o processo é um pouco inverso, assim. Eu vejo o que de maior eu posso tirar daquele tronco, e daí eu vou do maior por menor. Então, porque a dificuldade é você ter uma árvore velha, de porte, né? Então, é pena picar aquilo tudo para fazer uma caneta, né? Daria uns zilhões de caneta, um tronco. Mas não, então primeiro eu faço um balcão, um banco, uma base boa de mesa e tal. E depois o que vai tirando para parar, eu vou fazendo uma cadeia de aproveitamento. Até cair as peças para torno, que é onde a gente tem, como eu menciono, então, até chegar numa canetinha, numa lapiseira, né? Na medida do possível, sempre eu gosto de incorporar essa borda orgânica aqui. Essa forma, isso aqui é o tronco, era assim, né? Então a gente cortou assim. Isso já é outra lógica também, porque normalmente tudo é cortado no sentido longitudinal, né? Só que daí eu perco isso. Então quando eu vou fazer uma peça assim no sentido longitudinal, que eu preciso de mais profundidade, daí eu faço isso aqui, ó. Isso aqui é mogno africano. Está sendo plantado, eu penso que isso aqui vai ser o futuro. A gente vai preservar a floresta que está aí, nativa, e vai trabalhar com madeira de plantio, crescimento mais rápido, né? Com 20 anos você tem uma tora de 60, coisa que um IP leva 200 anos. Hoje tem eucalipto, tem pinos, são exóticas também. O pinos que tem no Brasil, a grande maioria veio do Canadá, as matrizes. O eucalipto é da Austrália, mas são madeiras consideradas de segunda qualidade, né? Não são madeiras nobres. Já o mogno africano é. Então, ele já vem com esse requinte do nosso mogno brasileiro, né? Esse nome é muito forte, né? Marcou muito, né? Hoje é uma espécie contingenciada. O que quer dizer isso? É passível de extinção, então não pode ser mais manejada. Então temos uma alternativa muito parecida, que uma árvore brasileira para desenvolver um fuste, um diâmetro de 60, da espécie nativa, leva 80, 100 anos. Essa aqui em 20 tem esse diâmetro, né? Então, claro que aí, mecanicamente falando, tem algumas qualidades que ele não consegue absorver, mas nós não precisamos dessas qualidades para a maioria do que a gente faz. Resistência mecânica, a tração, a flexão. Fazer um negócio maciço desse, né? Isso era importante fazer um molde de fundição, mas hoje em dia isso nem existe mais. Hoje é tudo por sistema, né? Então, eu acho que o futuro é esse daí. Aí eu aproveitei torinhas fininhas assim, até o que eu achei de maior, que deu uns puffs desses aí. Eu achei um plantio aqui no interior de São Paulo que estava com 18 anos. Aí eles tiraram uma árvore lá para a gente testar. E aqui tem um buraco. Aqui, esse buraco vai virar o assento. Isso aqui sai fora, então escava isso tudo aqui, que é a parte mais difícil. Aí tira aqui assim. E aí você senta aqui lá no encosto. Aí depois embaixo a gente faz uns buracos e encaixa umas rodinhas. Meu sonho era montar uma oficina
que o pessoal aí não pudesse entrar para não pegar nas minhas ferramentas. E eu só desenvolvi produto que eu tinha ideia de fazer, porque eu me afastei muito do operacional. Eu estou no operacional, mas mais de gestão. E eu queria estar mais no fazer mesmo. Então, talvez a minha aposentadoria vai ser isso. Meu nome é Pedro Petri, mais conhecido. Em parceria com a Imperial Imóveis de Itu, desenvolvemos um produto que vai fazer parte do objeto a ser brindado nesse final de ano. É uma peça que vai receber 2 êmbolos, um com pimenta, um com sal, para dar um tempero nessa virada de ano. Em parceria com Pedro Petri, criamos uma peça exclusiva que reflete design sustentável e requinte para nossos clientes especiais. Acesse nosso portfólio e descubra o imóvel perfeito para você, com detalhes que transformam uma casa em um verdadeiro lar.